onde está escrito, tá bom? Irmão, o senhor pode, por gentileza, ler isso aqui para mim? Então, prestem atenção, capítulo 4 do Primeiros Escritos, aonde Deus comenta sobre estes anjos que entram e saem do céu. Por favor. Há perfeita ordem e harmonia na cidade santa. O que tem lá, irmãos? Isso nos ensina que nossa casa tem que ter isso também. Irmãos, ordem e harmonia. A primeira lei do céu é ordem e asseio. Qual é a primeira lei do céu? Ordem e asseio. Nada bagunçado, tudo jogado. Aonde Satanás habita, as coisas ficam bagunçadas e sujas. Aonde Deus habita tem que ficar ordenado e asseado. Limpeza, limpeza com o corpo, limpeza ao redor, limpeza nos aposentos, limpeza no arraial. Tá claro para vocês, queridos? A perfeita ordem no céu, perfeita ordem. Queridos, isso é uma coisa séria. Não sai daí não, irmão, sai daí não. Olhem aqui o que eu vou dizer para vocês. Nós resistimos muito à ordem, ao asseio. Nós gostamos da coisa meio bagunçada, por preguiça. Tá bem? Nós temos que ser ordenados e asseados. Deveríamos ser reconhecidos como um povo asseado e limpo. Que quem nos visse gostasse de estar conosco. Tá certo? Isso é muito importante, isso é uma parte importante da nossa vida. Observem isso aqui agora que vamos ler. Pode ler, irmão. Todos os anjos comissionados para visitar a terra levam um cartão de ouro e, ao entrarem e saírem, apresentam-no aos anjos que ficam às portas da cidade. Como é que é? O que o senhor leu? Que todos os anjos, eles têm um cartão de ouro que apresentam para entrar ali na porta da cidade santa. E todos que vêm para a terra, ao voltarem, têm que apresentar esse cartão, não é isso? Verdade. Por quê? Porque os anjos de Lúcifer podem se transformar e entrar no céu, sim ou não? Sim. Obrigada, irmão. O senhor conseguiria ler isso aqui para mim? Não. Pode ser? A Renata me fez uma pergunta sobre por favor, gente, não vamos conversar, ó. Foi feita a pergunta. Se o sacrifício de Jesus foi só por este mundo ou se foi para o universo todo. Lembram disso? O irmão vai ler agora, capítulo 79, Desejado de todas as nações, a parte chamada Está Consumado. Por favor, pode começar a ler já desde aqui. Cristo não entregou sua vida antes que realizasse a obra que vinha fazer. E, ao exaltar o Espírito, exclamou, está consumado. Ganhar a batalha, sua destra e seu santo braço lhe alcançaram a vitória. Como vencedor, firmou a sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos! Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. Para os anjos e os mundos não caídos, o brado está consumado teve profunda significação. Fora em seu benefício, bem como do nosso, que se operara a grande obra da redenção. Entendeu, querida? Foi para quem que a obra da redenção se operou? Para os mundos não caídos, para os anjos e para o nosso pequenino mundo. Tá claro para vocês? Jesus não morreu só por esse planeta. Pelo universo inteiro. Por quê? Aonde entrou a ideia de pecado, tem que haver remissão. Tá certo? Agora, por que é que se diz que Satanás perdeu o seu poder daquele momento em diante? Observem agora, olha aí. Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora ainda claramente revelado aos anjos e mundos não caídos. Como é que é? Até a morte de Jesus ainda não tinha sido revelado o caráter de Satanás. Agora vejam por que ele não pôde mais entrar no céu. Continua. O arqui-apóstata se revestira por tal forma de engano que mesmo os santos seres não lhe compreenderam os princípios, não viram claramente a natureza de sua rebelião. Continua aqui. Pode ler esse pedacinho. E mais difícil é o descobrir-lhe o caráter em virtude da exaltada posição que mantivera junto do Pai.
Por que era tão difícil entender que Satanás era pecador? Por quê? Porque ele tinha se revestido de um poder e de um sofisma e de uma mentira. E a posição que ele tinha tomado antes de cair era tão alta que o pessoal tinha dúvida. Será que ele, conhecendo tanto de Deus como conhecia, será que ele não está certo? Entenderam isso? Agora vejam o que aconteceu. Pode ler. Todo o céu, bem como os não caídos mundos, foram testemunhas do conflito, com que profundo interesse seguiram as cenas finais da luta. Viram o Salvador penetrar no horto do Getsêmani, a alma vergando sobre o horror de uma grande treva. Ouviram-lhe o doloroso grito: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Quem que estava assistindo isso, gente? Todo o universo, todos os mundos, todos os anjos, sim ou não? E viram quem estava provocando a dor em Jesus, sim ou não? Sim. Avante. O céu viu a vítima entregue às mãos da turba homicida e com zombaria e violência impelida à pressa de um outro tribunal. Vocês estão vendo? Eles viram e foram acompanhando aquela miséria do sofrimento de Jesus. Não tinha ninguém piscando. Eles estavam todos olhando para a mesma cena. Todo o universo estava olhando. Agora vejam que até aquele momento o caráter de Lúcifer não tinha sido claramente exposto, não é? Continua. Com dor e espanto contemplou o céu, a Cristo pendente da cruz. O sangue a correr das fontes feridas, tendo na testa o sanguinolento suor. Os principados e os poderes das trevas estavam congregados em torno da cruz, lançando no coração dos homens a diabólica sombra de incredulidade. Vocês sabiam que toda a hoste satânica estava ao redor da cruz naquele dia? Todos. Estavam lutando com todo mundo para ninguém se comover com aquela situação. Satanás faz isso. Ele tem essa capacidade de nos fazer incrédulos, tá bom? Agora continua. Leia daqui, por favor. Presta atenção nessa parte agora. Houvesse-se podido achar um só pecado em Cristo, tivesse ele num particular que fosse cedido a Satanás para escapar à horrível tortura, e o inimigo de Deus e do homem teria triunfado. Cristo inclinou a cabeça e expirou, mas manteve firme a sua fé em Deus e a sua submissão a Ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação. Ei, aonde está escrito isso na Bíblia? Na hora que Jesus morreu, foi que foi dito essa voz no céu: agora é chegada a salvação. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12, 10. Por favor, aí é que se coloca esse verso, na hora da morte de Jesus. Presta atenção para vocês verem. Que coisa séria. Vai lá, Apocalipse 12. Quando eles acharem, aí eu vou dizer para o irmão continuar, tá? O que está escrito aí em Apocalipse 12, 10? Então vi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora é chegada a salvação, o poder do reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite. Peraí. Quando foi dito essa frase? A vida toda nós dissemos que isso foi dito antes do pecado acontecer. Não foi, não. Isso foi dito em que horas? O que o senhor está lendo aqui? Na morte de Jesus. Foi dito nessa hora. Pode ler novamente, irmão? E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Avante. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida, derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás da simpatia dos seres celestiais. Daí em diante sua obra seria restrita.
Que tal? Restrita por quê? Foi desmascarado. Porque ele foi desmascarado. De agora em diante ele não poderia mais voltar ao céu. Continua lendo. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem veste de trevas e contaminação de pecado. Estavam rotos os últimos laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Que tal? Tá claro para vocês, irmãos? Sim ou não? Sim. O que foi que eu li? Capítulo 79 do livro Desejado de Todas as Nações, tá bom? Então, esta parte de Apocalipse 12, ela foi dita em que momento? Na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, que os anjos entenderam que ele era mau, e então nessa hora foi dito, agora foi expulso o grande arco enganador, que nos acusava de dia e noite, que acusava os nossos irmãos. Entenderam? Pega agora Apocalipse 12 para poder compreender melhor isso. Vai lá para Apocalipse 12. Veja por que ninguém mais tem a simpatia de Lúcifer no céu. Vamos lá. Agora ficou mais claro para que você possa compreender a seriedade disso. Apocalipse 12. Verso 10, 11 e 12 junto agora, ó. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia... Em que hora foi dito isso, irmãos? Na morte, continua. Agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora. De onde? O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Para ele acusar alguém tinha que ter gente para ser acusada. Não podia ser antes do pecado acontecer nesse mundo. Entenderam ou não? Agora continua falando, vai lá. Sim. Não querendo interromper, mas aqui o verso 7, no contexto do verso 7 e 8, esses dois textos... São do início. São do início. Talvez por isso você tende a confundir. Sim, mas nós temos que ter todo esse cuidado. Por quê? Porque aqui conta toda a história da igreja, do pecado de Lúcifer, desde o início. Mas esse final é da segunda queda, sem dúvida alguma. Verso 11. Eles o venceram pelo quê? O que está escrito aí? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de quem? Do seu testemunho. Continua. E não amaram as suas vidas até a morte. Quem era que não amava a vida até a morte? As pessoas que estavam aqui dizendo não. Até mesmo os servos de Deus. Continua. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós os que neles habitais. Quem que ele está pedindo para se alegrar? Os seres do céu. E agora, porque o diabo desceu a vós. Ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Sabendo o quê? Isso aconteceu. Quando que ele entende que tem pouco tempo? Isso. Após a morte de Jesus, ele entendeu que tinha pouco tempo. Por que ele pensava isso? Irmãos, isso é muito interessante. Quantos de vocês se lembram de uma conversa que Jesus teve com uns demônios, uns endemoniados gadarenos? Quantos de vocês se lembram? O que foi que aqueles endemoniados disseram para Jesus? Como? Viestes nos incomodar o quê? Por que antes do tempo? Pensa. Irmãos, raciocinem bem. Os anjos sabem que havia um prazo, foi dado a eles. Um prazo. Vocês sabiam? Foi dado um prazo para os anjos maus, foi dado um prazo para os anjos do diabo, foi dado um prazo para o próximo Lúcifer. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, por favor. Observa a seriedade disso daqui. Mateus capítulo 8, corre lá, por favor. Mateus capítulo 8, por favor. Verso 28 em diante. Você encontra a seguinte informação. Tendo eles chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saiu-lhe ao encontro dele 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritavam: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos o quê? Vem cá.
Se alguém fala isso, vieste nos atormentar em todo o tempo, é porque a pessoa sabe que existe um tempo. Sim ou não? Sim. Que tempo foi dado a Lúcifer e seus anjos? Até a morte de Cristo. Eles não sabiam disso. Deixa eu comentar um detalhe. Presta atenção aqui. Abre bem seu ouvido. Isso é muito sério que eu vou falar agora. Para que você compreenda o que nós vamos estudar em Joel capítulo 2, de agora em diante, que é a segunda parte, você precisa entender isso daqui, ó. Abre bem seu ouvido. Se você estudar o livro de Daniel, você vai chegar indubitavelmente à certeza de que o Senhor Deus tinha um prazo para as 2.300 tardes e manhãs, sim ou não? Sim. E que o juízo começaria naquela data. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Quem que você acha que entende isso sem nenhuma sombra de dúvida? Quem? E ele sabe o que está escrito lá em Apocalipse, dizendo que depois dessa data, ele sabe, estava bem claro ali, não haverá mais tempo, rapidinho ia acontecer. Sim ou não? Sim. Que é exatamente esse tempo que nós estamos vivendo. Ele sabe que os dias dele estão contados. Na época de Jesus, já estava dentro das 2.300 tardes e manhãs, sim ou não? Sim. Mas ainda faltava 1.810 anos ainda. Desde a morte de Estevão, ele já sabia. Vieste nos atormentar antes do tempo? Foi isso que ele falou. Porque eles sabem direitinho o tempo, sabe ou não sabem? Para o juízo começar, ainda tinha 1.810 anos na morte de Estevão. Era ou não era? Sim. Então os anjos, eles sabem as profecias perfeitamente. O que isso nos diz? Abre seu ouvido. Você tem que saber profecias. Começa a estudar. Leia, estude. O Senhor Deus disse através de sua serva que entre o povo que estaria aguardando Jesus, o livro de Apocalipse seria estudado, principalmente Daniel capítulo 11. Eu vou fazer um desafio para você. Quantos de vocês já ouviram, olha o que eu vou te falar, uma pregação sobre Daniel capítulo 11? Quantos anos você é adventista? Quantas vezes você ouviu uma pregação sobre Daniel capítulo 11? Seja honesto. Seja honesto. Eu, durante toda a minha vida, vi uma vez ser mencionado Daniel 11, por um pregador. Uma vez só, em 56 anos. E foi isso que me chamou a atenção. Eu fiquei, por que ninguém lê isso? O que tem em Daniel 11? Abre lá. Eu vou te fazer essa pergunta. Acabei de ouvir aqui que nós temos pessoas de outras religiões aqui conosco. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Pessoas da Assembleia de Deus, pessoas de outras religiões estão aqui hoje. Amém, senhores. Agora, para todos que estão aqui que professam o nome de Jesus, quantos já estudaram Daniel capítulo 11? Sejamos honestos com o nosso próprio coração. O que está escrito lá? Quem sabe explicar esse assunto? Tem alguma coisa que está errada? Por que não sabemos? Não tem alguma coisa que deveríamos estar estudando? Tenta lembrar quando foi a última vez que você leu isso. E que você compreendeu. E então, depois dessa data, eu pedi ao Senhor que tivesse misericórdia de minha alma, pela quantidade de tempo que eu fiquei sem estudar esse assunto, e implorei a Jesus, Senhor, não me deixe sem estudar. E eu queria fazer um pedido a vocês. Olha o que Deus acabou me mostrando em Daniel capítulo 11. Existe em Daniel 11 a história do planeta Terra, todinha. Daniel 11 mostra toda a luta entre o bem e o mal, a partir de Daniel até os nossos dias. E Daniel 11, do versículo 45, olha que coisa tremenda. Do versículo 40 até o 45, são os últimos dias da história da Terra. Antes do fechamento de tudo, são estes últimos momentos. E você deveria estar sabendo disso de cor. O povo que Deus colocou aqui para estudar sobre esse assunto, não sabe sobre esse assunto e está ignorante a respeito desses acontecimentos, como se nunca tivessem sido revelados. E já foram revelados. Este assunto já foi revelado. O que está na nossa frente?
Olhe bem, Daniel 11, de 40 a 45 está em pleno cumprimento. Estamos na época de Daniel 11, 40 a 45. Depois disso, só o que virá? Daniel 12, verso 1. Vai lá. Vamos ler juntos? Daniel 12, verso 1 diz assim: neste tempo, que tempo? No tempo de Daniel 11, 40 a 45. Neste tempo que está falando em Daniel 11, se levantará quem? O grande príncipe que protege os filhos de teu povo. Quem são os filhos do povo de Daniel? Deus está aqui falando com Daniel. É ou não é? Daniel diz, ó, ele estava ali, um anjo explicando para ele, dizendo assim, neste tempo, que tempo? De Daniel 11, 40 a 45. Se levantará Miguel. Quem é Miguel? O próprio Cristo. Ele que defende os filhos de teu povo, Daniel. Quem são os filhos do povo de Daniel? Gente, está na hora de você saber isso agora. Quem são os filhos do povo de Daniel? Os que defendem os filhos do teu povo. Sem dúvida nenhuma. Qual era a característica principal da vida de Daniel? Guardava o quê? Os mandamentos. Sim ou não? Entre todos os povos, Daniel era um guardador dos mandamentos de Deus. E do povo de Daniel, olha que coisa tremenda, era o povo judeu. Mas o povo judeu perdeu a bênção do Senhor. Perdeu ou não perdeu? Quem ficou nesse lugar? O Israel espiritual. Prova para mim pela Bíblia, está certíssimo. Quem é o Israel espiritual? Os que guardam o mandamento de Deus. Sim, mas como você pode provar isso? Como você pode provar que o povo que guarda os mandamentos de Deus tem a fé em Jesus, são eles os novos israelitas? Gálatas, corre para Gálatas, rapidinho, Gálatas capítulo 3. Irmãos, vocês tinham que estar marcando tudo isso. Gálatas capítulo 3, por favor, em nome de Jesus. Põe um papelzinho em Daniel 12, para que nós vamos voltar em Daniel 12. Agora vai em Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3. Põe um papelzinho em Daniel 12 e vai para Gálatas. Gálatas capítulo 3 vai te provar quem é o povo de Deus. Olha quem são os novos israelitas. Gente, é tão legal isso aqui. Porque quando você entende isso, nunca mais você tem dúvida sobre esse ponto. Gálatas capítulo 3, achou? Todo mundo achou? Então agora eu vou comentar uma coisa com você. No início do mundo, quem que era o povo de Deus? Adão e Eva. Sim ou não? Dos filhos de Adão, quem que era o povo de Deus? Abel. Caim se tornou povo de quem? De Satanás. Está claro para vocês ou não? Ó, Adão e Eva pecaram. Aí quando Jesus veio, se apresentou como cordeiro e eles então foram resgatados. Foram os primeiros seres resgatados dessa terra. Não foi? Sim. Agora veja, dos filhos de Adão, Abel, porque tinha o cordeiro, era um resgatado de Deus. Mas Caim, porque não queria o cordeiro, lembra disso? Ele se tornou escravo de Satanás. Está claro para vocês? Sim. Tá, agora veja. A terra sempre teve um monte de religiões, mas só 2 povos. O certo e o errado. Quem são os 2 povos? Hoje tem 40 mil religiões no mundo, mas só 2 grupos. O grupo do assim diz o Senhor e o grupo do assim eu penso. Assim eu acho, assim eu penso. Tá bom? Lembra que Caim era do assim eu penso. Por quê? Deus disse, eu quero um cordeiro. Ele levou o quê? Mas eu acho que fruta funciona. Eu vou levar o melhor que eu posso. Eu não quero levar isso, vou levar isso. E Deus tem que aceitar. A maior parte dos seres humanos hoje faz isso. Olha, Deus está pedindo isso, mas eu acho que ele pode aceitar isso. Deus não vai aceitar. Deus não aceitou de Caim, não aceitará de ninguém. Está claro para vocês? Agora veja. Hoje no mundo tem 40 mil religiões. Qual a única certa? Deus não é esposo de um monte de mulheres. Igreja na Bíblia é chamada de mulher. Ele não é esposo de um monte. Ele tem uma. Uma só é a minha. Quando o mundo começou a crescer, na época de Adão, olhe bem. Cresceu, 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 cresceu. Deus sempre teve um representante dele no meio dos povos que ele amava. Você pensa que Deus não amava as pessoas que estavam erradas? Amava ou não? Sim! Quando ele chama alguém para representá-lo, é só para que este representante vá e ajude os outros.
No meio do povo de Deus, da descendência de Abraão, Deus chama Abraão do meio dos povos, era o 20º depois de Adão. Abraão era o 20º depois de Adão. Tá certo? Abraão, então Deus chama ele de sai do meio da tua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Foi isso ou não foi? Para quê? Para serem abençoadas todas as nações da terra. A razão pela qual Deus estava separando um povo era para fazer o quê? Tá claro para vocês ou não? Não era porque Deus queria ser um rei. Para ser rei tem que ter um povo. Aí ele vai lá e faz um povo. Não era isso. Deus já tem todos os mundos que ele é rei. Aqui nessa terra, ele queria então levantar um povo para ser seu representante. Para quê? Abre seu ouvido agora para você se encher de alegria. Deus queria, neste povo, se revelar para que os outros, ao verem Deus em nós, dissessem, eu quero este Deus. Tá claro? O que o povo de Israel fez? Tremendo mau testemunho. Começaram a se envolver com as mulheres de fora, com os deuses estranhos, a ter práticas mundanas. E o que aconteceu? Deus se retirou. Foi isso ou não foi? Eles mesmos disseram, não te queremos. Foi isso ou não foi, gente? Tá. No lugar do povo de Deus, que era o povo de Israel, Deus levantou que povo? Essa é a minha pergunta, porque sempre Deus teve um representante no planeta Terra. Os adventistas. Como que nós sabemos isso, irmãos? Nós temos que ter essa certeza. Isso não pode ser uma voz falando. Tem que ter uma certeza dizendo. Gálatas capítulo 3, primeiro. Antes de você chegar lá, você tem que entender isso aqui. Gálatas 3, versos 7, 8 e 9 diz assim. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão, dizendo, em ti serão benditas quantas nações? Japoneses, sim ou não? Russos também? Índios? Uruguaios? Sim ou não, gente? Americanos, todo mundo seria abençoado através de quem? De Abraão. Agora continua, vai lá. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Continua, verso 26 em diante do mesmo capítulo. Leia aí o verso 26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Achou o 26? Sim. Acompanha comigo. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Continua. De forma que não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora o 29 vai matar a questão. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olhe para cá agora. Quem que é o verdadeiro filho de Abraão? Quem estiver em? Aí você fala, todas as religiões estão. Estão mesmo? Quer ver como não estão? Vai para 1 João. Vamos ver a característica de quem é de tanta religião, quem é que está em Cristo. 1 João capítulo 2. Todas elas dizem que conhecem Jesus, não dizem? Sim ou não? Mas agora vamos descobrir pela Bíblia quem realmente conhece Jesus? E eu queria que antes que lêssemos isso, houvesse uma oração entre nós. Porque o que vamos ler é sério demais. E teremos aqui hoje decisão. Tá bom? 1 João capítulo 2. Eu vou ler com você agora. Antes eu primeiro quero orar com você. Eu vou esperar todos sentarem. Vou esperar que todos abram a palavra. 1 João capítulo 2. Irmã querida, vou esperar você, sabe por quê? Porque eu quero muito que você leia isso. Olha que importante isso aqui. Ouça bem. E eu vou implorar ao Senhor que nos abençoe. Você que está em casa também, em nome de Jesus. Peça a Deus que Deus te ajude para compreender a seriedade disso que vamos ler. Eu vou me ajoelhar agora e vou clamar a Deus para Ele nos abrir o entendimento para isso que vamos ler. Vamos ajoelhar?
Santo Deus e amado Pai, estamos numa vigília, Senhor, em oração a Ti, em estudo, em busca da Tua vontade. Pai Santo, tantas multidões, Senhor, em tantas igrejas, e muitas delas, Pai Santo, muitas destas pessoas são Teus filhos queridos, ovelhas Tuas. Tu mesmo disseste, eu tenho ovelhas que ainda não estão nesse aprisco. E agora, Senhor, iremos mostrar o texto onde mostra que elas terão que sair de suas igrejas e vir para esta. E por que é esta? E eu lhe imploro em nome de Jesus, que o Senhor quebre toda barreira, que em nome de Jesus o Senhor quebre todo preconceito e pela leitura da Tua palavra haja completa conversão entre nós. Te peço o Teu Espírito em nós aqui para a certeza absoluta do que cremos. Que em nome de Jesus não sejamos só palavras, sejamos ação diante de Ti. E que Tua ação de Jesus se faça em nossa vida. Tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Organiza a nossa vida, organiza a nossa mente. Organiza, Pai Santo, agora. Pedimos perdão por termos comido errado, para não conseguir pensar direito, Senhor. Te pedimos perdão porque não estudamos o tempo que deveríamos estudar. Te pedimos perdão, Senhor, porque na altura que estamos como Teus filhos, não sabemos da maior parte das verdades relacionadas ao que o Senhor já mostrou. Te pedimos que agora, Senhor, nos receba no Teu reino como filhos Teus interessados e que possamos fazer como seres do céu, com um profundo e ávido interesse, olhando para o plano da redenção. Te peço que agora, Senhor, ao lermos estas passagens da Tua palavra, nosso entendimento seja aberto e iluminado pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nós rogamos. Amém. Amém. 1 João capítulo 2. Vamos ler então o que está escrito aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de lermos. Todo mundo está pronto? Com 1 João aberto? 1 João capítulo 2. Olha para cá agora, por favor, que eu quero fazer uma conjectura antes de lermos. Irmãos, os outros mundos que existem lá no universo de Deus, quem é o governador dos outros mundos? Deus. Ok. Eles não têm presidente. Tá bom? Quem que é o grande presidente deles? Na verdade, eles têm uma monarquia. É rei, sim ou não? E ele tem príncipes e sacerdotes. Isso é bíblico. Tá bom? Por quê? Porque o céu é dividido em companhias. Cada mundo tem representantes dele. Quem seria o representante deste mundo? Adão. Quem se tornou o representante desse mundo? E Jesus veio e tomou isso da mão de Lúcifer. Por quê? Ele disse, o primeiro domínio que Adão tinha perdido, Jesus ganhou de novo. Amém, queridos? Agora, nos outros mundos, quem é o representante dos outros mundos? Aquele primeiro que foi criado, que nós vamos conhecer quando chegarmos ao céu. Agora vejam, que lei Deus colocou neste mundo, antes do pecado? Qual era a lei que tinha aqui? Porque não existe governo sem lei. Existe? Governo sem lei é anarquia. Adão e Eva já sabiam o que tinha que fazer, sim ou não? Sim. Claro. E como que eles sabiam? Porque Deus deu a eles a lei. Claro que Deus deu a eles a lei. Que lei Deus tinha dado? Não existe governo sem lei. A lei tem que existir desde o início. Para ter um governo, alguém tem que dizer para os seres criados, é assim que se vive. Sim ou não? Sim. Ou vocês acham que cada um fazia o que queria? Desde o início, sempre houve a lei. Qual era a lei que havia? Era a lei dos Estados Unidos? Porque tem a Constituição americana. No início tinha a lei dos Estados Unidos? Era a lei do Brasil, a Constituição brasileira? Era a lei da Alemanha, do Japão? Que lei que tinha aqui no planeta, irmãos? Algumas pessoas equivocadamente dizem que a lei surgiu com o povo judeu. Isso é a maior mentira que existe. Tadinhos, isso não existe. A lei de Deus surgiu no próprio Deus, ele explicou isso para Adão e Eva. E eu vou mostrar os textos da Bíblia onde diz isso. Agora olhe para cá. Nos outros mundos, qual é a lei que rege lá? De Deus. Alguém adultera lá? Não. Que dia que eles guardam no céu? Sábado.
Alguém rouba lá? Não. Alguém mente? Não. Alguém faz levanta falso testemunho? Não. Alguém desonra pai e mãe? Não. Alguém adora outro Deus além de Deus? Que lei que eles guardam? É óbvio. Todos eles. Qual lei vamos guardar quando formos ao céu? Sem dúvida. Agora vejam que interessante. Aqui na terra é que fica um pouco complicado. Porque todos dizem, eu amo Jesus e conheço Jesus. Só que Jesus disse que alguns vão vir para ele no dia que ele voltar e vão dizer, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome fizemos milagres, em teu nome, sim ou não? E diz que ele vai dizer, nunca vos conheci. Então tem gente usando o nome de Jesus sem ser de Jesus? Sim. E como que nós sabemos quem é de Jesus? Essa é a minha pergunta, por isso que eu fiz toda essa explicação. A Bíblia responde. Vamos lá, vamos olhar. 1 João capítulo 2, verso 1 em diante. Quem é que conhece Jesus mesmo? Vamos lá. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas de quem mais? Mas do mundo todo. Sim ou não? Agora veja o verso 3. E nisto sabemos que o conhecemos. Como é que sabemos que o conhecemos? Se guardamos os... Como é que é? Como que nós sabemos se conhecemos esse Jesus que limpa o pecado? Se guardamos... Continua lendo, vai lá. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? E nele não está a verdade. Se uma igreja diz que conhece Jesus e não guarda os mandamentos, o que a Bíblia diz que ela é? E nela não está o quê? Continua lendo. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele se tem verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso sabemos que estamos nele. Olha que tremendo. Avante. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha, quem é o nosso exemplo de vida e de atitude? Agora continua lendo. O próximo verso vai matar a charada. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Olha para cá. João está dizendo que não existe essa história de fazer um mandamento novo. Qual é o mandamento que esse povo deveria ter guardado? O mandamento antigo que existe desde quando? Segundo o texto aí, desde o princípio tiveste. Está claro para vocês ou não? Sim ou não? Sim. Então agora olhe para cá e seja bem honesto em nome de Jesus. Bem honesto. Isso é sério. Ontem à noite eu falei e vou repetir. Quem salva não é a igreja. Quem salva não é a igreja. Quem salva é Jesus. Para que a igreja serve? Para treinar a pessoa a permanecer salva. Ai da pessoa que estiver na igreja errada, porque será treinado errado. Qual é a igreja certa então? Vai para Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14. Agora sim podemos usar esse texto. O Senhor Deus disse que há um povo seu na terra. Quem é? Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não adianta ter só a fé em Jesus, tem que guardar também? Agora, Apocalipse 12. Vai para Apocalipse 12. Você vai ver que em Apocalipse 12 mostra a história de Satanás lutando contra a igreja de Deus, sendo expulso do céu 2 vezes. Sim ou não? Agora veja que coisa interessante. Verso 13. Apocalipse 12, verso 13. Quando o dragão, quem é o dragão? Satanás. Se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. Quem é a mulher que deu a luz ao filho varão? Quem é o filho varão? Jesus. Tá claro? Então ele perseguiu a igreja que tinha dado a luz a Jesus. Qual foi a igreja que deu luz a Jesus? A igreja judaica. Sim ou não? Jesus nasceu no meio de que povo? A minha pergunta vai agora para você que está em casa e você que está aqui também. Jesus pecou alguma vez? Não. Em que religião Jesus nasceu? Então a igreja judaica era certa. Sim ou não? Sim. O que estava errado dentro da igreja judaica foi o que eles colocaram de invenção dentro da igreja. Está claro para vocês?
É sério isso ou não é? Um dia, quando muito bem lembrado, um dia Jesus encontra-se com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. E ela então começa a conversar com ele com ela, lembra disso? E ela pega e quando Jesus fala, vai lá buscar seu marido, ela disse, não tenho marido. Ele disseste bem, porque já tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Opa, ela estava no 6º marido. Depois nós podemos conversar com vocês sobre essa questão de casamento, como Deus vê isso. Não tem essa história não de como a sociedade diz, está junto, está casado. Uau, diante de Deus não é assim não. Não funciona assim. Aí ela mudou de assunto. Ele disseste bem que não tem marido, porque você já teve 5 e o que tem agora não é seu também. Aí ela falou bem assim, ela muda de assunto. Ó, nossos pais disseram que é para adorar aqui. Ela estava mostrando o Monte Perizim, né? Só que vocês dizem que é para adorar lá, no outro monte, né? Que era onde... Aí Jesus falou assim, os que adoram... Olha bem, Deus quer que o adorem em espírito e em verdade. Mas os grandes adoradores de Deus, olha bem, ele comentando, explicando para ela que os grandes adoradores de Deus adorariam em espírito e verdade. Chegará o dia que nem nesse monte nem nesse adorarão ao Pai. E falou, mas a salvação vem das coisas de Deus de verdade? Pode ser contado entre o povo do Senhor como guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus? O que significa receber Jesus? Adão tinha acabado de pecar. E ele então, a primeira atitude que ele fez foi tentar cobrir o corpo, não porque ele estava pensando que ele estava desnudo, irmãos. Ele estava tentando cobrir o corpo porque ele estava sem a glória de Deus. Vocês acham que Adão e Eva não sabiam que o outro estava sem roupa? Respondam. Você acha que Adão nunca tinha visto Eva sem roupa? Responda. Claro que tinha. Você acha que Adão e Eva nunca tinham feito amor, nunca tinham feito sexo antes do pecado? Pensa. Claro que tinham feito. Deus os abençoou e disse, antes do casamento, Deus os abençoou naquela hora. Eu os abençoo. Quando Deus estava fazendo o casamento, diz, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Ele estava dando ordem para quê? Para quê, queridos? Não há pecado do sexo dentro do casamento. Nunca foi pecado. Tá? O pecado é acontecer fora do casamento. Deus foi quem casou Adão e Eva, sim ou não? Sim. Tá. Quando Adão peca, quando Eva pecou, ele então ficou sem o quê? A glória de Deus. Aonde está escrito isso? Vai para a Bíblia agora, por favor. Em Salmo. Vai correndo para você poder entender. Todos os seres possuem a mesma coisa. Antes de voltarmos para Daniel capítulo 12, vai para Salmo, por favor, 104. Para você entender que tecido cobre os anjos, o corpo dos anjos e o corpo do próprio Deus. Qual é o tecido que eles usam no céu? Tá bom? Salmo 104, por favor, observe a seriedade e beleza disso aqui. Salmo 104. Olha que bonito que você vai ler agora. Diz assim, verso 1 em diante. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Qual é o tecido que cobre o corpo de Deus? Luz. O que tinha no corpo dos anjos? O que tinha no corpo de Adão e Eva? Quando eles pecaram, perderam a glória de Deus, tá? E agora vejam a cena, que é com isso que eu quero terminar essa manhã. Presta atenção. Adão e Eva tinham acabado de pecar. E eles, na hora, olhe bem, que a hora que Eva pecou, que ela veio correndo com o fruto para entregar para Adão, você sabe que os dois não estavam no mesmo lugar na hora, né? Sabe ou não sabe? Sim. Aí Eva vem correndo com o fruto, de longe ele viu que ela tinha pecado. Por que ele percebeu que ela tinha pecado? Ela não estava mais com a glória de Deus sobre o corpo dela. E ela então chegou e o tentou a comer. Quando ele comeu, ele perdeu o quê? A glória. Só que neste momento, o Senhor Jesus veio vindo, porque todas as tardes, na viração do dia, diz em Gênesis capítulo 3, Jesus vinha fazer o culto com Adão e Eva. Imagina que coisa linda que devia ser isso. Na viração do dia, Jesus vinha falar com eles.
E quando Jesus está vindo, o que eles fizeram antes de Jesus vir? Não, primeira coisa que eles fizeram, cobriram o corpo com folhas. Por quê? Eles tentaram enganar Deus. Quem sabe Deus não vê que a gente está sem o brilho. Eles estavam se sentindo nus, era da glória de Deus. E depois, pior ainda, eles se esconderam atrás de uma coisa porque eles não está funcionando. Vamos nos esconder aqui. Aí o Senhor Jesus, quando vem, ele chega aqui no planeta e ele diz: Adão, onde estás? Jesus já sabia onde ele estava ou não? Sim. Por que perguntou? Deus dá sempre a chance de nós falarmos. Sempre dá. Ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, me escondi. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ele disse, Deus não disse, eu te aconselhei que não comesses. Eu te ordenei que não comesses. Para aquelas pessoas que têm dificuldade em aceitar ordens, saiba que Deus não vai consultar a sua vontade. Deus ordena porque Ele é Deus. Amém. E Ele vai continuar sendo Deus. O Senhor Deus não age conosco segundo a vontade humana. Ainda bem, não é? Ele não consulta a nossa vontade. Aliás, Ele nem me consultou para me salvar. Você ouviu isso ou não? Ainda bem que Ele não me consultou para me salvar. Ele simplesmente deu a salvação. Está aqui, ó. Você vai precisar disso. Ele não cobrou um conto. Adivinha por que Ele não cobrou nada para me salvar? Nem a Adão e nem a ninguém? Porque não tem como pagar. Ele não disse assim, se você fizer tal coisa, eu te salvo. Ele não disse isso. Ele salvou sem fazer nenhuma exigência. Só que depois de salvos, Ele quer educar-nos a viver como salvos. Foi isso que Ele tentou fazer com Adão. Olha só. Aí Ele chega para Adão e diz, olha que tremendo. Quem te fez saber que estava nu? A mulher que tu me destes. Quem que é culpado, Deus? Você é culpado, que o Senhor me deu uma mulher que não era tão boa. Ele não aceitou a culpa para si. O Senhor Deus nem comenta nada com Adão, vai para a mulher e falou, por que você fez isso? Ela, a serpente me enganou, eu comi, dizendo, ó, serpente que o Senhor criou, hein? Aí Deus não vira para a serpente e fala, por que você fez isso? Por quê? Serpente não fala. O Senhor Deus vira para Adão e disse, a terra e todos os seres, que coisa terrível é receber maldição, né? Maldição. Para a mulher disse, de agora em diante, você vai ter os filhos em dor. Nos outros planetas elas não têm dor para ter os filhos. Todas as pessoas vêm ver o próximo nenê que nasce. Todas as pessoas vêm correndo. Qual é o novo filho do reino? Vocês sabiam disso? É tremendo isso, tremendo. Nenhuma menina nos outros mundos casou ou casou grávida. Nunca aconteceu. É de lá que eu sou. E é por isso que eu quero viver aquela vida. Nenhuma pessoa namorou errado. Nenhuma. Nunca houve ninguém tocando no corpo do outro antes de casar. Nenhuma vez nos outros mundos. Nunca aconteceu isso. Nunca. Todos os casais lá, nunca nenhum olhou para o outro assim, ai, como é que é? Nunca. Nenhuma vez. Só que, infelizmente, nesse planeta tinha começado a grande desgraça. E o Senhor Jesus falou, olha, de agora em diante o seu desejo vai ser para o seu esposo. Ele vai dominar sobre a sua vontade. Irmãs, se vocês soubessem que presente Deus estava dando para a mulher pecadora com isso. Entender a beleza que existe nessa frase. Não pense nisso como uma maldição, mas como uma proteção. Virou para a serpente e disse assim, de hoje em diante você vai rastejar. Sinal que ela não rastejava. Ela voava. E de hoje em diante ninguém mais vai gostar de você. Você já viu um cãozinho brincando com uma cobrinha para lá e para cá? Você já viu isso? É? Mas então vira para Adão e fala uma das coisas mais tremendas que eu já tive notícia. Falou, Adão, quando eu te disse, meu filho, que se você pecasse, você morreria,
eu não te contei tudo. Ele, o que o senhor não contou, meu pai? Eu não te contei que se você pecasse e você morresse, eu iria morrer também. Eu imagino Adão ouvindo, como isso? Adão, não te criei para morrer, meu filho. Eu vim aqui dizer que antes de você nascer, eu fiz um plano que se Satanás entrasse aqui ou em qualquer mundo, não pense que foi um plano só para esse mundo. Foi um plano para quantos mundos? Todos. Eu iria e daria minha vida. Me dá a sua morte que eu quero te dar minha vida, Adão. Ele, Senhor, mas isso é injusto. É injusto mesmo, mas é a única chance que você tem. Deixa eu morrer no seu lugar, meu filho. Mas para isso você tem que aceitar. Aceita, Adão? Minha morte no lugar da sua. Que decisão tremenda! Se Adão não aceitasse, nosso mundo estava condenado. Mas o Senhor Jesus, sabe o que significa aceitar Jesus? Muita gente não sabe o que significa aceitar Jesus. Aceitar Jesus é fazer a troca. Eu te dou a minha vida e é a sua que agora será vivida no meu lugar. Não pense que aceitar Jesus, você recebe um presente e continua vivendo a sua vida. A pessoa que vive assim nunca aceitou Jesus. Quando você aceita Jesus, você morre e Ele vive no teu lugar. É uma vida emprestada. Acabou a tua. Agora é a vida do Filho de Deus vivendo. Você aceitou Jesus mesmo? Ou então não podemos dizer, eu não sou mais eu. Cristo vive em mim. Como Paulo disse. Por isso é que nós não vivemos o que gostamos. Por isso nós não vamos viver aquilo que queremos. Por isso que é o Senhor é que vive em nós. É Deus é que vive na gente. Presta atenção, fica tranquilo. Ó. Não perca esse momento. Fica tranquilo. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Você quer entregar sua vida a Jesus do jeito certo? Eu estou fazendo um convite nessa manhã. Quer entregar sua vida ao Senhor? Quer dizer diante de Deus, Senhor, eu quero fazer o que Adão fez. Eu quero fazer o que todos os salvos fizeram. Trocar a minha vida com a tua vida. Trocar a minha história com a tua história. A tua história é de fracasso, a de Jesus é de vitória. Por isso é que nós somos mais do que vencedores. Mas para aceitar a vida de Jesus, você não pode viver a sua mais. Por isso é que eu desde ontem estou dizendo, você já se perguntou se o que você faz é o que o Senhor Deus quer? Você já se perguntou se o que você faz é o que os outros seres salvos fazem? Eles foram salvos. Sim ou não? Sim. Eles aceitaram a salvação. Em nome de Jesus, para pensar. E é hoje. Quando se aceitava Jesus, era dito assim, a salvação veio a esta casa. Quer aceitar Jesus hoje? Quer dizer para Ele, Senhor, eu quero iluminar a terra. Eu quero, Senhor, fazer parte do último povo do Senhor nessa terra, como servo teu. Eu quero deixar o que eu gosto para fazer o que o Senhor gosta. Eu quero receber esse poder. Eu não tenho poder em mim, eu não tenho. E você também não tem. Mas esse poder está em Jesus. E Ele diz que se apodere da minha força e que faça paz comigo. Você quer isso? Por isso é preciso que, em nome de Jesus, você aceite morrer. Quer que eu te fale uma coisa? Um grupo não vai passar pela morte. Quando Jesus voltar, vai ter gente viva aqui, sim ou não? Sim. Então, um grupo não vai passar pela morte. Mas até esses terão que ter morrido para esta vida, para viver a vida de lá. Só que eu queria te convidar para permitir morrer hoje e levantar desta oração dizendo, meu Deus, eu quero a tua vida em mim. Eu quero a vida de Jesus, eu quero viver a vida de Jesus, quero uma vida de abnegação, de sacrifício, mas uma vida vitoriosa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nenhum grama do inimigo em você. Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo e nada ele tem em mim. Este é o pedido do Senhor. Quer que eu te diga uma coisa, rapaz? Seja um José no nosso meio. O céu todo assistindo. O céu continua assistindo, irmãos.
tenha o melhor casamento de todas as épocas. Para isso Deus te deu um casamento. Entendeu, irmã? Seja uma mulher serva de Deus nesses últimos dias. Quer? Quer servir ao Senhor neste nível? Para que Deus possa iluminar a terra com o resplendor dele? Lembre-se, Apocalipse 18, um povo que vai iluminar a terra antes da volta de Jesus. Alguém entre nós que deseja se levantar diante do universo e dizer: sou eu? Amém, irmã? Amém, irmão? Amém, mulher? Deus te abençoe. Amém, irmã? Amém? Sabe o que você fez? Deus levou a sério. E eu também. Sabe o que você está dizendo? Você está diante do trono de Deus dizendo ao Senhor Deus do Universo que Ele é que te manda. E se você descobrir que alguma coisa está errada, você vai mudar? Posso dizer uma coisa? Tem que mudar. Porque senão não somos do Senhor. Hoje é o dia da salvação para a nossa casa. Hoje é o dia da restauração em nossa vida. Nós vamos partilhar do alimento ali, aqueles que fizeram seu plano de comer hoje. E ao comer, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. E nós vamos orar por nossas famílias. Essa oração que eu vou fazer agora vai ser uma oração de consagração e de pedido pela nossa casa, pelos nossos queridos que ficaram. Eu queria que agora, nesses primeiros minutos, você confessasse diante de Deus o que o Espírito de Deus colocou em você para lembrar. O que você lembra que está errado? Fale com Deus, peça forças, que se apodere da minha força, diz o Senhor, e faça paz comigo, diz Jesus. E é possível, é possível, é possível pela graça de Jesus. E ao nos ajoelharmos aqui, o Senhor Deus vai pegar, o Espírito de Deus vai lá visitar nossa família, viu? Vai visitar nossa casa, vai visitar nossos irmãos, vai visitar as pessoas que estão envolvidos também lá, pela bênção que você é conduto de bênçãos diante do Senhor. E à tarde nós vamos estudar como que Deus vai fazer esse trabalho de redenção, nesse povinho que Deus disse lá em Sofonias, este povinho remanescente. Como que Deus vai fazer? De que jeito que vamos iluminar o mundo? Vamos ajoelhar? Santo Deus e amado Pai Celestial, Senhor, a maior parte das coisas nós não sabemos, nós não entendemos. A maior parte das coisas nós não sabemos por negligência nossa. Mas hoje nós queremos nos entregar a Ti e dizer para Ti que o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos sim, Pai de amor, sim, nós queremos tudo que Jesus quiser e puder dar, Senhor, e que Ele planejou dar ao nos trazer a vida. Queremos 100% de Jesus. Queremos 100% da misericórdia do Senhor sobre a nossa história. Queremos 100%, Senhor, 100% de tudo que o Senhor planejou e sonhou ao nos trazer à existência. Então eu te peço, Pai, que Teu Espírito fale conosco, nos convença do que devemos eliminar, deixar, e que pela graça e poder de Deus traga os rios da água da vida para dentro do nosso coração. Que nós possamos, a exemplo do que Tu dissestes pela boca do Teu Filho para aquela mulher samaritana, nos tornar uma fonte de água viva para as outras pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos realmente convertidos. Converta-nos, ó Pai. Afasta de nós qualquer força maligna. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.